pessoal, como vão vocês? Aqui de novo, mais um encontro, né, conversando sobre algum assunto que eu entenda que seja de interesse de vocês. Mas hoje, em particular, em razão da enorme quantidade de perguntas que eu recebi através de uma outra mídia, com relação à alteração do nome da pessoa. Então, como foram muitas perguntas, eu acabei vendo por bem em gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto. Então vamos falar, quando eu falo nome, vamos dizer aqui nome e prenome. Prenome é como a gente é chamada. Então eu sou conhecida, meu nome é Rosa Maria, sou conhecida como Rosa. Então meu prenome é Rosa Maria. Meu nome de família, Santos, e esposa do meu marido, né? Então, detalhado a constituição do nome, vamos ao que o pessoal tem tido muita dúvida e que a gente pretende esclarecer no vídeo de hoje. Pelo nosso nome, pelo fato do nosso nome se constituir em direito personalíssimo, porque é dessa maneira que a gente é identificado perante a sociedade, não é? Todos nós temos um nome, o qual nós fomos batizados, na sequência nossos pais nos registraram e nós somos conhecidos por esse nome. Porém, a gente vê alguns casos de pessoas que têm problemas e às vezes problemas até sérios com o nome. Então, por exemplo, aqueles casos em que a criança foi registrada com um nome que tanto pode ser adotado para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Outros nomes da moda. Então, aqueles casos de tá passando uma novela que está no auge do sucesso. A mãe quer homenagear o seu ator preferido. Aí bota o nome da criança com o nome daquele autor ou então daquele determinado personagem. Nome de cantor, de jogador de futebol, nome do filho daquela cantora que acabou de ter um bebê e pôs o nome X. Vai lá a mãe e bota o nome da criança. Então, apesar de hoje em dia haver proibição de que o cartório de registro civil ele registra a criança com nomes esdrúxulas, mas nós vemos ainda muitos casos que dizem respeito a essas situações onde eu acabei de colocar. E isso, quando chega na idade escolar da criança, posteriormente na pré-adolescência, adolescência, muitas vezes é motivo de embaraço, motivo de chacota, chega mesmo a criar problemas psicológicos para aquele ser humano que tem aquele nome, que é conhecido por aquele nome, mas que ele não se sente confortável. Apenas o desconforto com relação ao nome que meu pai ou minha mãe me deram não é motivo suficiente para alteração do nome, né? Porque justamente pelo fato dele ser personalíssimo e ele me identificar enquanto cidadão perante a sociedade, o juiz ele não vai concordar de mudar o nome de ninguém pelo simples fato de eu não gostar do meu nome. Não é assim que as coisas funcionam. O juiz ele tem que ser convencido de que aquele nome está trazendo problema para uma determinada pessoa. Então vou citar um exemplo de um caso há muitos anos atrás, de um nome de uma pessoa que na hora, a mãe durante a gravidez inteira chamou a criança, vamos dizer que fosse Diego, chamou a gravidez inteira, que o bebê dela, que ela estava esperando, que ela já sabia que era um menino, ela chamava essa criança de Diego. E, logicamente, o pai sabia que quando nascesse o nome era aquele. O pai se atrapalhou, quando a criança nasceu, o pai foi pro cartório registrar a criança e se atrapalhou. Na hora lá, o escrevente, na hora de anotar o nome, botou Diogo. E assim, o pai e a mãe nunca percebeu que tinha aquele problema na certidão de nascimento, porque vai da vacina, não sei o que, alguém anota, às vezes nem repete o nome da criança, mas depois de um certo tempo eles perceberam que a criança não era Diego, era Diogo. Olha que parece uma bobaginha, porque a gente está falando ali da alteração de uma vogal. Mas isso, conforme a criança foi crescendo, a mãe não chamava ele de Diogo, chamava ele de Diego. Na fase escolar começou outro problema, porque tinha trabalho de escola, prova, o menino assinava como Diego e dava problema.
E aí, quando a criança já estava com 13, 14 anos, eu fui constituída para entrar com ação nessa época. Isso há muitos anos atrás, onde não era comum se obter as alterações do prenome. E nós conseguimos justamente, teve sucesso essa ação, justamente porque se demonstrou que o nome Diego, ele já estava incorporado na personalidade daquela criança, porque ele não atendia se alguém chamasse ele de Diogo. Então vejam vocês, então nesse caso o juiz reconheceu que de fato o nome tinha que ser retificado a fim de constar que ele se chamava Diego de tal e não mais Diogo, né? E retificando-se todos os documentos que já tinham sido providenciados até aquela época, como por exemplo RG e CPF. Muito bem. Então, esse é um exemplo onde é demonstrado por A mais B que a criança, que naquela época era um adolescente, hoje é um homem, naquela época esse adolescente, ele tinha problema de fato em ser reconhecido com o nome registral dele, a gente comprovou através de um calhamaço de documentos e o juiz se convenceu. Mas, veja só, não é aquela situação onde o filho não gosta do nome que o pai deu por simples implicância. Tem algumas ressalvas da lei com relação ao nome escolhido, que eu vou gravar um próximo vídeo falando só sobre isso, mas no vídeo de hoje, em linhas gerais, o juiz ele tem que se convencer de que aquele nome registral está trazendo problema para a criança. Tá? Da mesma maneira, quando a gente fala do nome de família, para que seja alterado também tem que ser justificado, não é por qualquer razão, né? Uma das possibilidades de se fazer essa alteração é quando, por exemplo, a mãe casada, ela retirou totalmente o sobrenome de família dela, o nome de solteira, e ela adota o nome de casada. Os filhos nascem e também só tem o nome do pai, né? Porque a mãe só tem o nome de casada, então registrar a criança só com o nome paterno, por exemplo. Esse casal vindo a se separar. Então também já tive casos assim, onde pelo fato da mãe voltar a usar o nome de solteira e os filhos terem só o sobrenome do pai, com base no fato de que mãe e filho perderam a identidade com relação ao nome, nesse tipo de situação é possível também haver a alteração do nome dos filhos, a fim de que conste o sobrenome materno no nome deles. Tá certo, gente? Então, esse era o recado que tinha para hoje, a fim até de responder essas inúmeras perguntas, que eu não sei porque de repente surgiu tanta pergunta com relação a isso. E num próximo vídeo eu falo sobre uma outra possibilidade de alteração de nome. Então, esse é o vídeo 1, eu vou gravar o vídeo 2 falando sobre essa outra possibilidade que a lei de registro público dá. Tá bom? Obrigado por vocês me acompanharem. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Se vocês estão assistindo pelo celular, clique naquele sininho que tem embaixo aí para vocês, porque o YouTube não está mandando todas as publicações, então as pessoas às vezes não recebem. E vocês clicando no sininho, vocês automaticamente, tudo aquilo que eu publicar, vocês já vão estar recebendo. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, mandem as suas perguntas. Na medida do possível, a gente vai respondendo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por me assistirem. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigada.